Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Suzana, faço parte do Tropa de Elite de Jesus, junto com o pastor Rony, pastora Fabiana, mais um enorme grupo de pessoas apaixonadas por Jesus. O Tropa de Elite de Jesus, ele é uma igreja, um ministério virtual, mas nós também temos encontros presenciais. O Tropa, ele nasceu no coração de Deus no período da pandemia e desde então ele tem contribuído poderosamente no conhecimento e na capacitação dos santos para a grande comissão, para serem testemunhas de Cristo até os confins da terra, vivendo e ensinando a verdade do Evangelho de Cristo. Dentro do Tropa, nós temos braços ministeriais, são vários ministérios, ensino, intercessão, o profético nós temos também, homens, crianças, jovens e adolescentes, mães, mulheres, vida cristã, tem muita coisa aqui dentro do Tropa. As reuniões, elas ficam sempre gravadas no YouTube, você pode assistir sempre e quando quiser. Mas eu já adianto para você que estar aqui na sala, presencialmente, é sempre muito melhor, porque rola um pós-palavra depois, então, né, convido você a fazer parte conosco. Amém? Livro de Jonas a gente vai, tá? Mas antes eu quero ler só um versículo aqui, de 1 Samuel 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em ofertas de holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a sujeição é melhor do que a gordura dos carneiros. Glória a Deus. Jonas, ele é um dos livros dos profetas menores, né? Para quem não sabe, Jonas, ele é um profeta hebreu, e a primeira vez que ele aparece na Bíblia não é ali no livro, mas é lá em 2 Reis 14, quando ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel. Jonas, era filho de Amitai, e ele veio de uma aldeia que pertencia à tribo de Zebulon. Então, eu vou começar a parafrasear a história em Jonas, ali você pode ir acompanhando, tá? O profeta Jonas, ele recebeu do Senhor uma palavra, todo mundo sabe da história, né? Ele recebeu uma palavra, uma ordem de Deus que dizia assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porém, o profeta Jonas, a gente sabe que ele embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, né? Era para ir para Nínive, ele resolveu ali ir para Tarsis. Desobedeceu a uma ordem, né? O servo do Senhor desobedeceu a ordem de Deus. A primeira coisa que eu quero lembrar é que Jonas, ele já era profeta. Ele já tinha um relacionamento com Deus, né? Já havia obedecido ao Senhor outras vezes. Mas essa situação, essa ordem de ir para Nínive, deu uma gelada ali, deu medo, né? Deu um frio na espinha ali de Jonas. Deus, ele mandou ele sair da zona de conforto e confiar no Senhor, né? Porque por que eu digo assim, ó, sair da zona de conforto? Porque até onde se sabe, Jonas, ele pregava no meio do povo de Deus, né? Do povo que estava desviado, que estava desobedecendo as ordens do Senhor. Mas agora não, agora o Senhor está mandando ele para um povo completamente ímpio, né? Uma tribo ali assustadora. Então o negócio agora apertou para Jonas, porque o Senhor disse agora vá mais longe, né? Sai do Brasil e vai para a Jordânia. É mais ou menos assim, vai para um negócio mais pedreiro aí, que agora sai da zona de conforto. Então, o desafio era muito mais difícil, né? Para quem não sabe, Nínive ficava na Assíria, que era a região dos inimigos de Israel, né? Esse povo de Nínive, ele era conhecido, inclusive tem documentos históricos que falam sobre isso, que ele era conhecido por sua crueldade. Eles executavam, eles empalavam, eles decapitavam as pessoas e colocavam à exposição. Eles estavam entre os povos mais sanguinários da antiguidade. Os ninivitas, eles se orgulhavam de executar as vítimas para depois colocar os corpos, na grande maioria das vezes, o corpo todo destroçado publicamente. É como se fosse um mérito, uma medalha para eles. Eles removiam, eles faziam atrocidades, eles removiam a pele da pessoa, eles, né, esfolavam a pessoa, eles furavam os olhos, ou eles arrancavam as pálpebras para a pessoa queimar os olhos no sol. Eles faziam montanhas de crânios de pessoas como um status. Fora isso, a prostituição, a feitiçaria, as magias, todo tipo de idolatria e sacrifício que tinha lá.
Então, esse era o cenário de Nínive para onde Deus mandou Jonas ir. E ele tentou fugir, né? Ele fugiu, na verdade. O profeta Jonas viveu numa época em que Nínive estava em seus dias de glória. Eles ganhavam todas as batalhas, né? E aí eu pergunto para você, será que nós também não fugiríamos dessa ordem de Deus? Será que a gente diz, não, claro, eu vou, pode deixar, eu vou lá. Nós fugimos por bem menos. Deus manda ficar em casa com os filhos, nós queremos trabalhar fora. E ainda justificamos. Fugimos da ordem de Deus. Deus manda servir e fazer a obra, nós fugimos. Não, a minha voz não é boa, eu não fico bem no vídeo, eu não sei falar, eu não nada. E ainda justificamos, nós fugimos. Deus manda ofertar, nós fugimos. Não, eu não tenho, vai faltar para o pão, nós fugimos. Olhamos para as dificuldades e dizemos, não tem como, é impossível dar certo, não vou aguentar ficar em casa, vai faltar dinheiro, não vai dar certo. Mas você sabe que ele deu uma direção para você. Você sabe. Mas aí você olha para o cenário, como Jonas fez. Você olha para o cenário e resolve fugir para Tarsis. Por quê? Porque olha para o cenário e não olha para Deus, o Deus que você diz que serve. Porque você olha para o processo que precisa passar e foge. Jonas, ele não foi para Nínive porque ele achou que morreria. Ele teve medo. Ele não acreditou que aqueles bárbaros poderiam se converter. Ele foi incrédulo. Ele achou que eles não o ouviriam. Ele não confiou no poder do Espírito Santo sobre. Ele olhou para o cenário. Ele achou que ele teria que fazer alguma coisa. Ele olhou para as circunstâncias. E quando isso acontece conosco, nós liberamos acesso ao espírito de medo na nossa vida. E aí vem ansiedade, vem incredulidade, vem mais um monte de coisa aí no pacote. E tudo isso leva à desobediência ao Senhor. E mais, a Bíblia diz que o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. O próprio Deus. Porque quando nós estamos fora da vontade do Senhor, nós podemos até navegar por um tempo, mas não demora muito. A tempestade chega. E o perigo dessa tempestade é maior. Por quê? Porque nesse caso, quem envia a tempestade é o próprio soberano. E quem vai me proteger da tempestade do próprio Deus? Não tem nem previsão de passar. Mas, Suzana, Deus envia a tempestade? Como assim? Ou se envia. Ou se envia. Existem pelo menos 3 tipos de tempestades que os santos podem passar. A primeira é a tempestade da disciplina. A Bíblia diz em Hebreus 12:6 que o Senhor disciplina todo aquele que ele ama. Sabe o que ele faz? Ele usa a sua vontade independente, a sua vontade desregrada, a sua vontade egoísta para disciplinar você. Qual que era a vontade de Jonas? Fugir para Tarsis. Onde que aconteceu a disciplina? No caminho do objetivo independente de Jonas, no caminho de Tarsis. Na escolha, na decisão que ele tomou. Não quer ficar em casa? Quer trabalhar? Vai. Lá no trabalho a tempestade vem. Não quer ofertar? Uma hora a tempestade chega. Não vai servir? Já já chega a tempestade, não se preocupe. Sabe quando o filho pede algo e a mãe diz não, aí ele pede de novo, não, ele vai pedindo e a mãe vai dizendo não, porque você não vai dar certo, você vai se quebrar ali. Até que ele enche o saco e fala assim, então vai, vai. Aí depois ele se quebra e diz, eu não falei que tu ia se quebrar se tu fosse ali. É mais ou menos assim que o pai faz. E esses exemplos aqui eu estou dando, além de não ser diretamente para ninguém, eu me refiro quando Deus fala com a pessoa, né? Essa tempestade aqui é a vara da desobediência. É a consequência por não cumprir o que foi ordenado. Não foi qualquer pessoa que mandou Jonas ir, foi o próprio Deus. E essa tempestade que Jonas enfrentou, ela é diferente, por exemplo, da tempestade que ocorre lá em Marcos e Mateus, que Jesus está no barco. Lembra dessa história, né? Essa tempestade é a tempestade da grande comissão, é a tempestade da tribulação.
São os intempéries que nós passamos como crente. A vida do crente não é fácil, né? A vida do crente não é fácil. Olha o que Jesus diz lá em João 16, lá no versículo 33, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha o exemplo dessa tempestade aqui da grande comissão. Marcos 4:37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava assim cheio de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Ou seja, aqui é muito claro que a tempestade era um ataque do inimigo. Nós percebemos, inclusive, porque Jesus estava no barco e indo libertar os homens de Gadara. E quando um ataque surge, é porque um decreto foi proclamado. Então, sabia-se qual seria o fim da história dos homens de Gadara. E aí começa o ataque. O mundo espiritual ele já sabia o que ia acontecer lá em Gadara. Quando Jesus chegasse lá no destino, esses homens seriam libertos, né? Então, as trevas, elas tentam se levantar contra. E aqui Jesus nos mostra que quando o ataque vem, nós devemos nos posicionar para cima do inimigo. Ele repreendeu o ataque, ele repreendeu a tempestade e seguiu viagem ao destino do propósito. Essa é a tempestade que se levanta em meio à calmaria do lago. Essa é a tempestade que vem como um ataque realmente quando você está no caminho da missão, de uma missão, entendendo que é a vontade do Pai. A tempestade ela pode vir sim como um ataque, tentando te impedir de realizar a missão. Tem a tempestade por disciplina, como o caso de Jonas, ou seja, você tenta seguir o caminho sem Deus, né? E aí você sabe o que tem que fazer e não faz, sabe onde tem que ir e não vai, e muda a rota. Mas não adianta. O crente que o próprio Deus elege, o crente que o próprio Deus separa para ele, para a grande comissão, para o chamado ali, crente que Deus escolhe para manifestar o reino, não consegue ter uma vida longe de Deus. Ele traz de volta, nem que seja na vara, mas ele traz. Tem a tempestade que Deus envia para provar, que tem Salmos 11:5 fala que é o Senhor que prova o justo. O Senhor prova os nossos corações, né? E aí, Jesus tinha acabado de alimentar o povo, subiu o monte para orar. Eu vou ler aqui Mateus 14:22-31. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho para o monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma? Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. O Pedro disse para o Senhor: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou: Senhor, me salve. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Nesse texto a gente consegue ver que Deus ele prova a nossa fé em meio a uma tempestade. Até onde conseguimos caminhar com os olhos fixos em Jesus em meio a uma tempestade? Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para o problema e ele começou a afundar. A resposta de Jesus foi: Por que você duvidou? Eu estou aqui. Acha mesmo que você não chegaria? Esse tipo de tempestade são para provar a nossa fé. Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 2 e 3, ele diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, ok, 3 tempestades: disciplina, ataque espiritual e prova de fé. E como saber qual que eu estou enfrentando? Avalie a sua vida no momento em que você estiver passando.
Está a caminho da missão? Está provando a sua fé em Cristo? Se não for nada disso, é disciplina. Eu recorro sempre à pastora também, que às vezes eu não consigo entender qual é a tempestade que eu estou passando. Eu recorro à pastora também, é uma segunda dica para vocês. Ela me ajuda a saber qual é a tempestade que eu estou enfrentando. Às vezes é disciplina, às vezes é ataque, às vezes é prova. Bem, a vida do crente não é fácil, né? E essa tempestade aqui que surgiu contra o barco que Jonas estava, a Bíblia diz que foi o Senhor que enviou. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, né? Atiraram as cargas que eles tinham no mar para tornar o barco mais leve e estava ali naquele desespero. Essa essa tempestade só ia aumentando, só ia aumentando. A desobediência gera escassez financeira e prejuízos. Sabe aquele dinheiro que entra e some, aumenta o salário, mas parece que sempre tem uma coisa para gastar? Pois é, eles pegaram todas as cargas que tinham no barco e tiveram que jogar fora, jogar no mar pela vida deles, para tentar sair dessa situação. Essa tempestade da disciplina do Senhor em nossas vidas, ela comunica que nós não estamos ouvindo a Deus. E quando você está fora da vontade de Deus, quando você não cumpre aquilo que Deus te fala, a consequência pela desobediência começa a espalhar para todas as pessoas que estão ao redor, para a família, para conexões, trabalho, parentela. Os marinheiros não tinham nada a ver com Jonas, não tinham nada a ver com quem ele era, nada a ver com o ministério de Jonas, não serviam ao mesmo Deus. Mas por estarem em conexão com ele, recaiu sobre todos. Olha como é sério isso. E Jonas, onde que estava nesse momento? Dormindo profundamente. A Bíblia diz que ele dormia profundamente. A desobediência nos afasta do propósito de Deus de tal maneira que nós não percebemos que, embora muitas vezes participando de grupo, reunião, igreja, orando, jejuando, já estamos dormindo espiritualmente. Imagine uma tempestade acontecendo e Jonas dormindo por achar que aquilo era normal. Aceitar. Estar fora da vontade de Deus é não estar em Deus. O capitão, ele foi até ele e disse, como é que você está aí dormindo? Como é que você pode ficar aí dormindo? Tem que se levantar, vai clamar ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Veja que o capitão foi instrumento de Deus na vida de Jonas nesse momento. Deus usando o capitão para trazer Jonas de volta. Porque quando nós estamos em desobediência, a primeira coisa que a gente faz é se afastar, é se esconder. Adão, Adão. O Adão vem para fora de novo. Lá em Números, Deus usou uma mula para falar com o profeta. Para Jonas, foi o capitão. Para falar com você hoje é outra mula. Aceita que dói menos. O capitão, ele chegou até Jonas e ele disse assim, Jonas, você está dormindo, cara. Você não está enxergando as coisas que você está vivendo? Olha para você. Está vivendo uma vida de morno. Você usa roupa de profeta. Você fala como profeta. Você carrega a Bíblia como profeta, mas está se escondendo lá no porão dormindo, fingindo não saber o que Deus quer que você faça. Jonas, Jonas. Então, os marinheiros, eles combinaram entre si para tirar sorte, que era um negócio que eles tinham, né? O hábito deles lá de fazer, para saber quem que era o responsável por toda aquela desgraça que se abateu sobre eles. Tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas, né? Sabiam que foi Jonas. E aí eles começaram a perguntar, quem é você? Qual é a sua história? De onde você vem? Qual é a tua terra, o teu povo, né? Que povo tu pertence? E aí Jonas respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e que fez a terra. Ele é dono de tudo isso aqui, inclusive da tempestade. Ele contou que estava fugindo de Deus. E aí, os caras ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez, Jonas? Como é que você foge de Deus? Como que você faz? Até o ímpio percebe a importância de ser fiel e confiar no Senhor. Até o ímpio.
e o mar cada vez mais agitado. E aí eles perguntaram, o que nós vamos fazer para que esse mar se acalme agora? O mar cada vez mais agitado. Jonas disse para eles assim, olha só, me pega e me joga no mar, que o mar vai se acalmar. Porque eu sei, Jonas disse, porque eu sei que é por minha causa essa violenta tempestade que caiu sobre nós. Ele diz, caiu sobre a minha casa, com a minha família, né, com a minha mulher, com meus filhos, com meu marido, caiu sobre todo mundo aqui, a culpa é minha, Jonas disse. E eu vou dizer algo a você. Felizmente, Jonas se entregou ali naquele momento. Porque se Jonas continuasse em seu coração obstinado, se ele continuasse resistindo a Deus, seguindo o próprio caminho que era a intenção dele, todos morreriam. Nesse caso, é só ele que tem que ser jogado no mar. Só que sabendo a fama de Jonas, né? De Jonas não, do Deus de Jonas, esse que é o Deus que salvou, que tirou o povo do Egito, que abriu o mar, que fez coisa arada, o povo sabia. Eles ficaram com medo de atirar Jonas no mar e de Deus atribuir a morte dele aos tripulantes. Né? Eles falaram, não, vou jogar você no mar, Deus vai vir com tudo em cima de nós. Os caras tinham mais temor a Deus do que o próprio crente. Então, eles tentaram levar o barco de volta para a margem, não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E aí, então, os marinheiros clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não deixe a gente morrer, por favor, porque a gente vai ter que jogar esse homem no mar aqui, tirar a vida dele. Por favor, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Então, eles oraram, pedindo a Deus que não colocasse a culpa sobre eles por jogarem Jonas no mar e, consequentemente, né, tirar a vida dele. Eles pegaram Jonas e jogaram naquele mar agitado, como o mar estava, daquele jeito. E a Bíblia diz que no mesmo momento o mar se aquietou. A Bíblia diz que ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos, ou seja, se converteram. Pelo testemunho que eles estavam presenciando ali, se converteram. Até na sua desobediência o Senhor é exaltado. Porque a obra do Senhor não para. E toda ação de Deus gera conversão. Glória a Deus por isso. E na sequência, a Bíblia diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aqui eu quero trazer uma observação para você, que talvez você não saiba, mas Jonas, ele morreu. Ele morreu mesmo, a Bíblia diz que ele morreu. O capítulo 2, no versículo 2, ele diz, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Então, essa versão aqui é da NVI, mas a Bíblia tem acho que a NVI, a King James, elas têm aí aquela a revista atualizada também, elas têm algumas expressões diferentes ali, tem ventre do abismo ou ventre do inferno, mas a palavra que é usada ali é Sheol. E essa palavra aqui, ela se refere ao mundo inferior dos mortos, é a morada dos mortos. Ou seja, a palavra que diz que a pessoa estava, né, que Jonas estava no lugar onde os mortos ficam. Jonas estava morto. Eu sei que talvez você tenha aí, né, ainda tivesse a ideia, a imagem dele vivo com uma velhinha acesa dentro da barriga da baleia, mas não foi isso que aconteceu, né? Na continuação do texto de Jonas 2 ali, versículo 3, ele diz, me jogaste nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me secou, e aí esse abismo aqui, ele não é o Sheol, ele está falando das profundezas do mar, e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. A disciplina foi violenta ali com Jonas, a tempestade veio com tudo. Jonas foi parar no mundo dos mortos. E trazendo para a morte espiritual, para a gente compreender, para que sobrevivamos à tempestade da disciplina, para que nós não venhamos a morrer espiritualmente, nós precisamos fazer como Jonas. Reconhecer que estamos sendo rebeldes, obstinados, desobedientes, nos arrepender e pedir perdão e misericórdia ao Senhor. Versículo 7 do capítulo 2, ele diz, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo.
clamar ao Senhor para que nos resgate desse lugar de morte espiritual, de treva que nós enfrentamos, de desobediência, de rebeldia, que nos ajude na transformação de caráter, de enxergar quem nós somos, o nada que nós somos, e a soberania do Senhor. Para que Ele nos ajude a entender, a enxergar isso, ainda que a gente não consiga mensurar a grandiosidade do Senhor, mas que a gente consiga entender o nada que nós somos, a importância da obediência ao Senhor. E Ele, como um pai que ama, Ele vai responder, assim como Ele respondeu para Jonas. Versículo 10 diz, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E aí, um novo capítulo começa na vida de Jonas. Capítulo 3. Lá, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da morte. Jonas, ele obedeceu ao Senhor e foi para Nínive. E ele proclamou a mensagem, e os ninivitas, aqueles bárbaros terríveis, aqueles homens horrorosos, cheios de maldade, eles creram no Senhor. Eles proclamaram o jejum e eles se arrependeram. Eles voltaram atrás, eles mudaram, pelo menos nesse tempo. Pelo menos nesse tempo. O versículo 10 diz, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Louvado e exaltado seja o Senhor, através do seu povo obediente, que se arrepende, que volta atrás e que se conserta no caminho com o Senhor. Nós não temos tempo a perder. Seguidamente o Senhor vem falando. Parar com agitação, parar com decisões individuais, parar de independência, parar de obstinação, parar com a agenda errada, enxergar propósito, parar de fazer as coisas sem propósito. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Para que as coisas aradas? Se está fora da vontade, se não está no caminho que o Senhor deseja. É tempo de ouvir a palavra do Senhor, as ordenanças para as nossas vidas. Não estou ouvindo, não faça. Não estou entendendo, não fala. Até que ele fale. Espera, se não está ouvindo, não é fazer nada. Espera, busca ajuda com o pastor, com a pastora, busca ajuda. Mas não faça, não tome decisão sozinho, independente, obstinado. Você conheceu o Senhor, você não pode mais tomar decisão sozinho, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida é do Senhor, por isso você disse, eu entrego a minha vida ao Senhorio de Cristo. Chega de buscar a Deus superficialmente. Não foi para isso que Ele te escolheu. O final é sempre obedecer. Sim ou sim. Nem que seja na vara da disciplina. Não queira continuar na disciplina de Deus. Cumpra seu chamado e saia das trincheiras. Amém? Glória a Deus.